Olá! Na aula de hoje vamos iniciar os estudos sobre criatividade. Aí eu peço para vocês refletirem um pouquinho. Você vê as coisas que existem e pergunta por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto por que não. Então, gente, para tudo, né, existe uma maneira melhor de resolvermos um problema. Tá? Então fica essa reflexão para vocês. Eu vou falar um pouquinho, né, do cérebro humano. Então, o cérebro, ele possui 1 trilhão de células. Dessas, né, 100 bilhões de células são as células ativas, também conhecidas como neurônios, né, ou células nervosas. E 900 bilhões de outras células que colam, nutrem e isolam as células ativas, né? Então, em virtude disso, o cérebro ele tem a capacidade de armazenar milhões de informações. E, além disso, né, a habilidade de rearranjar essas informações de novas maneiras para que novas ideias sejam criadas. O nosso cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo, ele processa dados de forma linear. É o lado lógico, analítico, ele avalia fatos, sempre assim de modo racional. É o lado que controla a fala, que lê, que escreve, que conhece a grafia das palavras, realiza cálculos matemáticos, controla os movimentos do lado direito do corpo, né? Então é o eu da segurança, o hemisfério esquerdo, né? Então ele vai avaliar, conduzir, controlar e analisar. Né? Vai assegurar, apoiar, evitar surpresas, evitar riscos. Pune erros e enganos. Faz regras, é sério, cauteloso, desconfiado, né? Então é o nosso lado racional do cérebro. Já o hemisfério direito, ele é o lado emocional, criativo, artístico, é o lado capaz de fantasiar, inventar histórias, reage a cores e a música, trabalha com imagens, vê as coisas de forma global, é o lado intuitivo, né? E ele controla o lado esquerdo do corpo. E nesse caso, né, esse hemisfério é o eu experimental. Então ele é aberto a tudo, ele aceita riscos, ele é curioso, ele brinca, gosta de surpresas, não se incomoda de estar errado, né, especula, faz conexões, tenta coisas impossíveis. Então esse é o hemisfério, as características do hemisfério direito. Então já fizeram a seguinte constatação: que os empregados de amanhã estarão fazendo o que robôs não conseguem fazer, o que significa que seu trabalho exigirá inteligência sofisticada. Então, em virtude disso, podemos dizer que pessoas talentosas são aquelas que têm grande equilíbrio entre esses 2 hemisférios, né? Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar o lado do nosso cérebro que é menos desenvolvido para que haja o equilíbrio entre os 2 lados. E aí a gente parte para as definições de criatividade. Então a gente pode dizer que criatividade é a capacidade de fugir dos padrões estabelecidos e criar novas combinações, que poderão vir a ser novos padrões, porém mais úteis ou mais adequados às novas situações. Então, a gente pode definir criatividade de várias outras maneiras, como, por exemplo, criatividade é uma atitude essencial em um mundo em constante busca de soluções. É, antes de mais nada, uma vontade permanente de fazer coisas de maneiras diferentes ou de um jeito melhor do que o esperado. É encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Não é apenas gerar novas ideias, mas também escapar das velhas ideias. É um processo através do qual a mente funciona sem constrangimento, é deixar fluir a imaginação. Então é bom que a gente reflita sobre os seguintes pontos, né, a partir do que foi dito no slide anterior.
Toda a literatura em língua portuguesa moderna foi escrita usando somente 23 letras. E olha como é grande, né, essa literatura. Todos os quadros pintados hoje no mundo utilizaram apenas 3 cores primárias. Todas as músicas já escritas pelo homem usaram apenas 7 notas musicais. Toda a matemática conhecida pelo homem está fundamentada em apenas 10 algarismos. Todas as coisas que existem são apenas rearrumações de alguns padrões. Então, por aqui a gente consegue perceber que ainda há muitas coisas para serem criadas. E dessa maneira, o mundo então precisa de pessoas criativas, que são pessoas flexíveis para enfrentarem mudanças, pessoas ousadas e inovadoras, pessoas com facilidade para encontrar soluções inéditas, pessoas com múltiplas habilidades, pessoas bem-humoradas e otimistas e pessoas autoconfiantes. Só que ainda existem muitos bloqueios mentais, né? E quais são esses bloqueios, né? Primeiro, o que são esses bloqueios? Então, a gente pode dizer que os bloqueios mentais são obstáculos que nos impedem de perceber corretamente o mundo. E pela ação desses bloqueios, nos sentimos incapazes de pensar algo diferente. Então, a gente tem que trabalhar com esses bloqueios mentais, né? Alguns bloqueios são criados por nós mesmos, como medos, percepções equivocadas, preconceitos, emoções reprimidas. Outros bloqueios são criados pelo ambiente, como tradições, valores, regras, falta de apoio, conformismo, entre outros. Então, como que nós classificamos esses bloqueios mentais? O primeiro deles são os bloqueios culturais, que são as barreiras que nós impomos geradas por pressões da sociedade, cultura ou grupo a que pertencemos. Então, esses bloqueios nos levam à rejeição do modo de pensar de pessoas ou grupos diferentes, bem como, né, o medo de não sermos aceitos se nós pensarmos diferentes. Um outro bloqueio seriam os ambientais e organizacionais, então resultantes das condições do ambiente de trabalho, tanto condições físicas quanto condições culturais do ambiente de trabalho. Um outro tipo de bloqueio seriam os bloqueios intelectuais e de comunicação. Então, a falta de informação e ou pouco conhecimento, né? O que nos leva à inabilidade para formular e expressar com clareza problemas e ideias. Então, a gente não tem essa habilidade porque nós desconhecemos ou conhecemos pouco, e aí não conseguimos com clareza expressar essas ideias e esses problemas. Temos também os bloqueios emocionais, que são resultantes do desconforto em explorar e manipular ideias novas, que são os medos, né, receio de parecer tolo, ridículo e os negativismos que existem. Ainda temos os bloqueios de percepção, que são os obstáculos que nos impedem de perceber claramente e sobre outros pontos de vista o problema ou a informação. E quais são esses bloqueios de percepção? Então, temos os estereótipos, né, que ignorar que um objeto pode ter outras aplicações além, né, de sua função usual. Fronteiras imaginárias, então projetamos fronteiras que não existem na realidade e criamos uma vida paralela. E a sobrecarga de informação, então o excesso de informações e de detalhes, né, que restringem outras soluções que poderiam ser consideradas. Então, qual é a postura que devemos adotar para enfrentar esses bloqueios mentais, né? Então, aí aqui vem uma frase do Malcolm X, né? As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos, né? Então, fica aí para a gente refletir sobre esse pensamento, né? E como que a gente deve agir, então, para enfrentar esses bloqueios mentais, né? Diante de tudo que foi falado,
A criatividade ela é uma habilidade que precisa superar os bloqueios e ser estimulada. Só assim nós poderemos ser criativos, né? E podemos, né, desenvolver essa criatividade buscando constantemente ou continuamente a informação sobre tudo que nos acerca. Então, se tivermos a sensibilidade para todas as coisas que acontecem à nossa volta e curiosidade para descobrir o que se esconde nas aparências dos fatos, dos objetos e das pessoas, nós nos tornaremos mais criativos. Contudo, né, além disso, é preciso valorizar-se, fazer anotações, armazenar ideias, que é igual a observar e não só observar, mas também absorver essas ideias, aprender a ver e escutar, compreender primeiro e descobrir o problema a partir desta compreensão, ter uma atitude positiva e otimista, construir grandes ideias a partir de pequenas, evitar coisas que enfraqueçam o cérebro, né, como fadiga, negativismo, dietas desequilibradas, né, excessos em geral, e ter grandes metas, grandes objetivos e, além disso, né, colocar esses objetivos em prática. Por hoje é só e até o próximo tópico.